O ano é 2023. Estamos realmente em uma reta final e todas as coisas que estão ocorrendo no planeta Terra já define que há uma reta final. Há uma movimentação estranha, já percebida por muitos demônios no mundo espiritual, como se eles estivessem agitados e querendo sair, talvez, dos abismos. A Bíblia fala em abismo. Inclusive há um demônio que é chamado Abaddon ou Apolion, nome grego e também hebraico. Ele está preso no abismo e quando ele sair, nós imaginamos que ele vai trazer uma tragédia muito grande. Mas hoje, rumores de guerras, manifestações, crise econômica, manifestações, isso já mostra que o mundo espiritual está em movimentação muito forte. E nós temos que ficar atentos para poder nos posicionarmos como igreja, aqueles que têm o chamado dom, ser mais de orações, repreender essas forças que estão se levantando contra a família principalmente. Hoje nós sabemos que o projeto do inimigo é usar pessoas que estão caminhando entre nós, a começar pelo meio político, dentro das igrejas, conforme o próprio Jesus enfrentou quando o diabo estava cirandando ao redor do grupo para tentar interferir. A gente pode chamar isso do joio. Satanás conseguiu alcançar Judas, levando-o à destruição. Mas Pedro também quase foi capturado, Tomé também teve dúvida, e Jesus repreendeu. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ao perceber a atuação do inimigo, ele disse: "Para trás de mim, Satanás". Então ele se posicionou. Ele se posicionou firme. E hoje nós temos que nos posicionarmos. E são poucas as igrejas, poucos cultos em que há libertação. Orações fortes repreendendo. As igrejas, elas têm outras atividades, outras visões, que não é errado. Elas têm outras preocupações, mas poderia, uma vez por um mês, olha o que eu estou pedindo, uma vez em um mês, fazer uma oração como Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás", repreendendo, porque pode estar atrapalhando até o crescimento da igreja. Então o mundo espiritual está realmente complicado, preocupante o que está acontecendo. Em Mateus capítulo 12, versículo 43, mostra algo que nos assusta e assusta você que nos ouve. Diz assim, "E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra." Quando fala homem, é o gênero humano. Pode se referir também a um local, uma empresa. Mas aqui está falando diretamente do homem, aonde o demônio gosta de entrar e viver lá. E por que ele gosta de entrar e viver no corpo das pessoas? Primeiro, que eles são ilegais aqui na Terra. Isso significa que eles não podem ver, ouvir e tocar. Eles precisam de um instrumento
que é o corpo humano, para ver, para tocar, para se movimentar aqui na terra. Então eles precisam possuir. O caso do Gadareno, onde havia 6.000 demônios, que já estava ali no corpo do Gadareno, de Marcos 5, você vai encontrar ali, a partir do versículo 1, você já encontra a história do Gadareno. Ele era usado pelos demônios que possuíam aquele corpo. Então, quando ele entra no corpo de uma pessoa, ele quer utilizar aquele corpo para agir aqui na terra. Hoje, Satanás, ele tem os seus instrumentos aqui, em todas as áreas, em todos os setores. Você pode escolher qualquer tipo de profissão, vai ter uma pessoa que, estando ali naquela área, ela está possuída por um espírito maligno. E quando o espírito maligno entra num corpo, e aí, em muitos lugares, quando nós expulsamos esses demônios, esses espíritos imundos vão para lugares áridos e desérticos. Eles vão para lugares áridos e desérticos. Aonde é o lugar árido e desértico na sua cidade, você que me ouve agora? Pode ser uma mata, um buraco, beirada de um rio, de uma lagoa, pode ser numa encosta, em algum lugar. É um lugar em que pessoas não têm o hábito de estar. É um lugar onde a pessoa não tem o hábito de ir. Esse é o lugar árido, desértico, um lugar onde as pessoas... E ele busca repouso. Quando se trata de repouso, é um lugar de descanso. Por que o lugar de descanso? Porque ele foi expulso. Ele sofreu uma pressão. Quando alguém falou, sai em nome de Jesus, e é como se 10 pessoas batessem numa criança. Essa criança ficaria toda machucada e ela sofreria danos. Quando você repreende de verdade um demônio, um espírito maligno, aquele espírito, por causa do nome de Jesus, apenas por causa do nome de Jesus, esse espírito, ele sofre uma pressão, ele cansa, dói nele. O nome de Jesus arrebenta com eles de uma forma extraordinária. Então, ele busca repouso, como diz aqui na minha tradução, e não encontra. Olha o que ele diz. Então diz, voltarei para a minha casa. É impressionante como ele considera o corpo daquela pessoa, a empresa, a casa. Ele quer voltar para ali, porque ele acostumou com ali. Eu digo sempre que o diabo, quando entra numa casa, numa pessoa, em uma estrutura, ele não quer sair dali. Ele se sente confortável ali. E assim está acontecendo aqui. Ele está tão confortável que quando a gente repreende, ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Versículo 44 de Mateus 12, versículo 43, agora estou lendo 44. Eu tenho repensado ao longo dos anos, com a minha experiência já há bastante tempo na área de libertação, eu tenho me preocupado se vale a pena expulsar um demônio de uma pessoa que não quer mudar de vida. E por que eu digo isso? Porque ao expulsar um espírito maligno, ele vai ter que sair, no nome de Jesus, mas o problema é que ele decide voltar para aquela casa de onde saiu, conforme está no versículo 44. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Ela não foi preenchida com a palavra, a pessoa se dispôs a crer em Deus, a pessoa
não quis mais permanecer na fé. Então, o que ocorre? Quando ele percebe que a pessoa não tomou atitudes de permanecer firme, ele vai voltar, então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Versículo 45. 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Quero discutir depois essa geração má. Mas o que me chama a atenção é que o estado da pessoa piora. Então, valeu a pena expulsar aquele único demônio para ele voltar com mais 7, e agora são 8 no corpo desta pessoa? Sinceramente, precisamos fazer uma avaliação. Não estou dizendo que é o certo, estou dizendo que eu ando pensando, tenho conversado com pessoas, porque expulsar um demônio é muito fácil, mas ele pode retornar com 8 piores. Então, eu digo que o lugar onde esse espírito vai, existe outros tantos, eu poderia dizer milhares, porque no Gadareno tinha 6.000, então poderia ter ali também 6.000, que já é muito, e ele vai escolher mais 7 piores, em áreas diferentes na vida da pessoa. Se é um espírito que ataca a vida conjugal, agora vai vir um espírito que ataca a área financeira, talvez um espírito que ataca a saúde da pessoa, ou tragédias, um capotamento, uma fatalidade. Não é específico aqui qual espírito. A Bíblia afirma que são 7 piores demônios. Eu vejo que o estado dessa pessoa se torna cada vez pior. Hoje nós estamos diante de situações em que os demônios estão ganhando força, principalmente com a juventude. A juventude está rebelde, os filhos estão rebeldes, e isso tem causado um grande problema. No mesmo capítulo 12, versículo de número 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. É interessante, Jesus está dizendo que ele expulsa os demônios, os espíritos malignos. E se ele faz isso, por que pastores e líderes têm se recusado a orar pelas pessoas por libertação? Não precisa de uma campanha de libertação, claro que não. Não precisa reunir um grupo para ali identificar. É orar mesmo pelas pessoas. Nem sempre os demônios vão manifestar. Quando manifesta, é porque existe uma situação atípica. Mas o mais interessante é você repreender. O conselho que eu dou para você, pastor, líder, você que tem um ministério específico ou não, comece a orar repreendendo essas forças ocultas, esses espíritos, como Jesus fez. Eu lembro de uma vez alguém dizer para mim assim: ele só gosta de fazer ministrações de libertação. Gente, foi Jesus que fez a maior parte das libertações na Bíblia.
Então não é uma questão de que você tem uma outra visão, você pensa diferente e nem precisa seguir o meu exemplo de orações de libertação. Siga o exemplo de Cristo, que em toda a sua passagem pelos 3 anos repreendeu espíritos malignos nas pessoas. Façamos o mesmo, contribua para o crescimento da obra de Deus, contribua para amenizar o sofrimento das pessoas. Tem pessoas que comparecem ao culto, você prega até bem, você dá uma boa palavra, mas o que eu gostaria é que você chamasse essa pessoa para um culto e ela recebesse uma oração de verdade, de impor as mãos. Você tem autoridade para isso. Os demônios estão entrando nos corpos cada vez mais e com mais força e levando consigo mais sete, e o estado da pessoa tem ficado cada vez pior. Chamo você para poder fazer esse trabalho de libertação e nos ajudar nessa batalha que ainda não acabou.